Ferramenta institucional usada por grande player. É isso que eu vou te mostrar nesse vídeo de hoje. Eu sei que as pessoas têm muita dúvida, mas o que será que o grande banco usa? O que será que as grandes instituições usam para tomada de decisão, para operar? O pessoa física eu já sei, usa Times and Trades, usa gráfico, mas e o institucional? O que ele usa? Vem para minha tela que eu vou te mostrar na prática. Aqui eu tenho o sistema que um institucional usa. É uma plataforma. E eu começo apresentando para vocês a taxa do Banco Central. Então eu tenho indicadores, taxa do Banco Central. Quando eu entro na taxa do Banco Central, eu tenho a taxa básica de juros de todos os países. Você já deve ter ouvido falar a frase clássica do Altino, juros manda no mundo. Então eu preciso de acompanhar as taxas de juros mundiais para saber a direção do mercado. Juros cai, bolsa sobe. Hoje, por exemplo, tem reunião de taxa de juros aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Hoje, o juros brasileiro vai cair em 0,5% e a nossa bolsa nesse exato momento sobe mais de 1%, ou seja, juros para baixo, bolsa para cima. Aqui eu tenho a taxa dos Estados Unidos, que também tem definição de taxa de juros hoje. E aqui eu tenho a taxa de outros países, da Ásia, da Europa, da África. Todos os bancos centrais e suas respectivas taxas de juros. Aqui no Brasil, a taxa básica de economia hoje é 13,25%. Mas vai cair 0,5%. Taxa básica americana hoje é 5,25%. Então aqui eu tenho um panorama geral das taxas de juros mundiais. Aqui é uma curiosidade. Nós não operamos dólar, nós operamos dólar e olhamos o peso mexicano. Para você que não assistiu ainda, eu tenho um vídeo aqui no meu canal do YouTube falando sobre a correlação do dólar index com o peso mexicano com o dólar. Peso mexicano é a moeda do México. E a taxa de juros do México hoje é 11,25%. Ele também é um país emergente e a moeda é parecida com o real. Quando eu comparo as taxas de juros do Brasil e do México, é uma taxa de juros parecida. Então a economia também é parecida. Por isso que essa bolsa tem correlação e a moeda tem correlação. Então quando eu comparo o Brasil com os Estados Unidos, numa correlação, analisando um fator macroeconômico, eu tenho uma disparidade muito grande. Porque os Estados Unidos é um país de primeiro mundo, é a maior economia mundial. O Brasil é um país emergente. Mas quando eu comparo o país emergente com o país emergente, México com o Brasil, eu tenho uma similaridade maior entre as moedas e entre as bolsas. O institucional faz muito isso, ele faz muito comparativo. Inclusive, já entrando no segundo indicador, eu tenho aqui a aba macroeconômico. Eu tenho indicadores macroeconômicos. O que faz a bolsa subir? O que faz a bolsa cair? O que dá essa divergência de câmbio? Tudo isso eu acompanho dentro dos indicadores macroeconômicos. E aqui dentro da plataforma eu já tenho esses indicadores plotados aqui para mim. Então eu estou marcado Brasil. Esse é um dado de balança comercial. A balança comercial impacta diretamente no câmbio. Se a balança comercial está subindo, quer dizer que está entrando dólar aqui no Brasil. Isso é bom, isso faz o dólar cair, porque entra fluxo cambial no Brasil. E esse tipo de correlação é natural para qualquer grande investidor. Além da balança comercial, eu tenho outros dados macroeconômicos. Eu tenho balança de pagamentos, tenho estoque no atacado, exportações, importações, índice de confiança do consumidor. O consumidor confia ou não no país? Se o consumidor está muito confiante, quer dizer que vende mais. Se vende mais, as bolsas sobem. Eu tenho também o PIB. O PIB ele mostra o quanto o país produz de riqueza. Se o PIB está subindo, quer dizer que as bolsas sobem também. E eu posso comparar todos esses dados macroeconômicos com um clique. Muito legal essa plataforma, muito legal essa comparação. Vamos em mais fatores. Aqui eu falei dados indicativos, dados macroeconômicos, mas eu tenho muito mais notícias relevantes dentro da plataforma. Eu venho em consolidado de notícias, por exemplo. Ele vai me mostrar todas as notícias. E eu tenho mais de 100 agências em tempo real entregando aqui todas as notícias para mim. Agora saiu o estoque de petróleo nos Estados Unidos. Agenda econômica falando do BTG rebaixa a recomendação de Braskem. Braskem é uma ação, falando sobre as ações, falando sobre Goldman, falando sobre venda de carteira. Todos os destaques da manhã, os destaques da noite, tudo o que aconteceu, todas as principais notícias, eu tenho elas nesse consolidado de notícias com mais de 99 agências me dando as notícias em tempo real aqui. Eu entro na parte de análises, é o que nós vimos um pouquinho, deixa eu fechar aqui. Eu tenho análise fundamentalista, visão das empresas, relatórios, consenso das ações, dados transações, outros contribuidores que colocam dados também na plataforma. Eu venho em indicadores, deixa eu mostrar para vocês aqui, a aba moedas. Eu vou clicar em raio-x. Quando eu clico em raio-x, eu tenho um overview. Eu tenho uma visão geral do mercado de câmbio, para você
você que opera dólar, isso aqui é perfeito. Eu tenho o mercado desenvolvido, o euro frente ao dólar, eu tenho o euro frente a outras moedas, eu tenho os países emergentes. Como que tá a força do dólar frente ao real? E quando eu entro aqui em países emergentes, eu falei de um país emergente. Lembra no começo do vídeo que eu falei sobre o peso mexicano? Aqui eu posso olhar a força do dólar frente a várias moedas. Todos esses dados eu utilizo dentro do sistema Quant. Então aqui eu tenho um panorama geral com vários dados de mercado. O que eu faço? Eu pego esses dados, eu faço cálculos quantitativos com ele, coloco ele no sistema Quant. Para você que não conhece, Sistema Quant é a plataforma que eu desenvolvi para fazer minhas operações em day trade, para pegar uma distorção do dólar, para pegar uma distorção do índice. Tudo baseado em ferramenta, em plataforma, toda decisão fundamentada, decisões que os institucionais usam. Para nós que operamos agora mini índice, ou para você que opera mini índice, para você que opera o mercado de ações, aqui nós temos as commodities. Eu entro num raio-x de commodities, eu consigo ver em uma única tela, consigo ver o ouro, consigo ver o petróleo WTI, consigo ver petróleo Brent, consigo ver etanol, consigo ver gasolina, consigo ver contrato futuro de petróleo. Então eu tenho Brent com próximo vencimento. Quanto está subindo o Brent hoje? Está subindo 0,30%. Consigo ver o Dow Jones, o S&P 500. Aqui eu tenho alguns índices mundiais. O Ibovespa é a bolsa brasileira. Nós não olhamos os juros, eu não olhei os juros, não falei que os juros vai cair hoje por uma decisão do Copom. Quanto que a bolsa brasileira sobe hoje? 1,20%. Quanto que a bolsa na Ásia sobe hoje? Na Europa sobe hoje? 0,96%. Então tá vendo as duas bolsas subindo e os juros, o que está acontecendo? Os juros está caindo. Todo esse raio-x eu consigo acompanhar. Deixa eu entrar em outros parâmetros. Ah, Altino, nós só operamos day trade. Não, cara. Dentro do mercado de investimentos, mercado de renda fixa também. Renda fixa tem ótimas oportunidades dentro do mercado. Vou pegar aqui um raio-x. Raio-x da renda fixa. Qual que é o principal título de renda fixa, né? São os títulos públicos do governo. Para você que não sabe, o governo emite um título de dívida. E com base nesse título, eu posso comprar ele, eu empresto dinheiro para o governo e recebo um rendimento. É um título de renda fixa. Eu já sei quanto eu vou receber no final. Ou pode ser baseado na taxa de juros, na taxa Selic, título pré-fixado, título pós-fixado. Muita coisa que nós conseguimos analisar, várias informações institucionais. Aqui eu tenho, por exemplo, curva de juros. A curva de juros brasileira. Não falei sobre taxa Selic? Agora eu falo sobre a curva de juros. Curva de juros é a curva de taxa de juros futura. Eu tenho DI, que ele é negociável, que é o depósito interbancário, e eu tenho essa curva de juros. Tá vendo como a curva veio caindo aqui? Curva caindo, bolsa para cima. Então eu tenho vencimentos mais curtos e vencimentos mais longos. O que é o DI, Altino? DI é a expectativa da taxa Selic, é a expectativa da taxa futura. Aqui é um pouquinho do que você pode acompanhar dentro de uma plataforma institucional. Consegue operar por ela? Consegue também. Consegue enviar ordens, comprar, vender. Várias ferramentas usadas aí pelo grande player para tomada de decisão. Eu tenho mais de 10 minutos de vídeo e até agora eu não falei de gráfico. Falei só de macroeconomia, falei de fundamento, falei da teoria. E é isso que é o mercado. O que dá a direção do mercado são indicadores macroeconômicos. É o contexto de mercado, a taxa de juros. Se você não acompanha o mercado como um grande player, como institucional, você está deixando muito dinheiro na mesa. Para você saber um pouquinho mais e operar com fundamento e macroeconomia, clica no link aqui embaixo. Eu ofereço curso e mentoria sobre fundamentos, sobre macroeconomia, sobre o contexto, para você entender o mercado como um grande player. Comenta aqui da sua dificuldade, se você já viu essa plataforma ou não. E vem comigo, dá o like, compartilha esse vídeo para os seus amigos traders, seus amigos investidores e vamos juntos. Altino Júnior na área. Valeu!